Olá, meus queridos alunos. Com esta apresentação de PowerPoint, vamos terminar a abordagem aos recursos naturais e à forma como são utilizados. Hoje vamos dedicar a nossa atenção aos recursos energéticos. Os recursos energéticos são qualquer fonte que possa ser aproveitada para obter energia e podem ser recursos energéticos renováveis ou não renováveis. Tendo em conta o necessário tempo da sua reposição na natureza, os recursos consideram-se então recursos energéticos não renováveis, o carvão, o petróleo e o gás natural, também designados de combustíveis fósseis, estes três, e o combustível nuclear, que permite obter a energia nuclear. Os recursos energéticos renováveis são a energia hídrica ou hidroelétrica, a das barragens, a energia eólica, proveniente do vento, a energia solar, a energia da biomassa, a energia geotérmica, proveniente do calor interno da Terra, a energia das ondas e marés e a energia do hidrogênio. Vamos agora dedicar-nos a abordar cada um destes tipos de recurso energético. Vamos iniciar pelos recursos não renováveis, com o exemplo do carvão. Ora, o carvão é considerado um combustível fóssil porque esta matéria, esta substância, provém de um processo muito lento de acumulação de restos vegetais em bacias de sedimentação que durante milhões de anos vão sofrendo uma decomposição na ausência de oxigênio, portanto estamos a falar de resíduos vegetais, portanto restos vegetais que ficaram enterrados há milhões de anos atrás e se vão degradando lentamente para formar o carvão mineral. Prevê-se que as reservas do carvão se esgotem até aos próximos 200 anos. O carvão foi muito utilizado na Revolução Industrial e ainda hoje bastante utilizado. Temos um exemplo de como o carvão é utilizado nas centrais termoelétricas, como aquela que temos em São Torres, da EDP, em que o carvão é queimado e da sua combustão à libertação de calor, que aquece a água. Esse vapor de água gerado faz girar turbinas e, através de um gerador e de um transformador, é lançado na corrente elétrica a eletricidade que é gerada então nas centrais termoelétricas. Quais as consequências negativas do uso do carvão como fonte de energia? A queima do carvão liberta para a atmosfera gases poluentes como o dióxido de carbono, dióxido de enxofre, óxidos de azoto, que contribuem para o efeito estufa e para as chuvas ácidas. Relativamente ao petróleo, é também um recurso energético não renovável e é também um combustível fóssil. Porquê? Porque também estamos a falar de uma substância que demora milhões de anos a ser formada. Portanto, o petróleo bruto é um óleo de cor escura e cheiro forte e é constituído por um conjunto de moléculas que chamamos hidrocarbonetos e forma-se através de uma lenta transformação de restos de matéria orgânica de origem marinha que ficaram há milhares e milhares de anos atrás soterrados em bacias de sedimentação, tapados com areias, portanto, a falar de plâncton marinho que terá ficado naquilo que seriam mares da antiguidade e que hoje é possível ir, portanto, retirar esse petróleo. É atualmente a principal fonte de energia a nível mundial e prevê-se que as suas reservas se esgotem nas próximas décadas, porque é de facto a economia mundial está muito baseada no consumo de petróleo. O petróleo obtém-se através de explorações como a que vemos na imagem. Através das plataformas de exploração de petróleo, fazem-se perfurações até se encontrarem as jazidas de petróleo subterrâneas. E como vemos na imagem, por cima do petróleo forma-se um gás que resulta da decomposição lenta dos tais materiais planctónicos ao longo do tempo, formam-se bolsas de gás natural que também são hoje aproveitadas como recurso energético.
Este petróleo bruto é depois refinado nas refinarias, como nós temos aqui em Sines também o exemplo da Petrogal, da Galp, onde, através destas colunas de destilação, o petróleo é refinado nos seus vários componentes, os tais hidrocarbonetos, que depois são separados, e vocês podem ver a quantidade de substâncias que são utilizadas, que são depois aproveitadas a partir da destilação do petróleo bruto. Desde o alcatrão para as estradas, aos combustíveis para navios, óleos, gasóleo, combustível para aviões, gasolina e também gases como o butano e o propano para utilização doméstica, por exemplo. Quais as consequências negativas da utilização do petróleo? O uso do petróleo é nocivo para o ambiente, principalmente porque a combustão dos seus derivados leva à emissão de gases de efeito de estufa e também à produção de chuvas ácidas. Relativamente ainda a recursos energéticos não renováveis, o último combustível fóssil que falta falar é o gás natural. Como vimos há pouco, o gás natural é um combustível que se forma a partir da produção do próprio petróleo. Portanto, nas jazidas de petróleo, antes de chegar ao petróleo, encontram-se as bolsas de gás natural. Ele é simplesmente retirado e depois é distribuído para consumo. A consequência da sua utilização é que, de facto, ele, através da sua combustão, liberta-se dióxido de carbono, que é um gás de efeito de estufa, como sabemos. Outro dos recursos energéticos não renováveis, e terminamos aqui os não renováveis, é a energia nuclear, que usa essencialmente como matéria-prima o urânio. Portanto, o urânio é uma substância com propriedades radioativas, que liberta grandes quantidades de energia quando se dá a fissão do núcleo do átomo de urânio. E as centrais nucleares usam então estas substâncias para, através de um conjunto de reações controladas, obter grandes quantidades de energia que vão, mais uma vez, aquecer a água, produzir vapor, esse vapor fazer girar turbinas e, através desse processo, gerar energia elétrica. Quais as consequências da implementação das centrais nucleares? Existem alguns riscos de acidente nuclear ou explosão nuclear ou fugas de radioatividade. Cada vez mais as tecnologias da energia nuclear são mais seguras e mais avançadas, no entanto, não está completamente isento de riscos. Por outro lado, os resíduos radioativos produzidos nestas unidades não são passíveis de ser tratados, portanto têm sempre que ser acondicionados. Isso é um problema porque não é possível tratar resíduos radioativos. Passamos agora para a abordagem dos recursos energéticos renováveis e vamos começar com a energia hídrica ou hidroelétrica. Esta utiliza a força da água, portanto são barragens realizadas, portanto, construídas ao longo dos rios, e formam uma albufeira a montante da barragem e depois, quando são abertas as comportas da albufeira, a água passa e a força da água faz mais uma vez girar turbinas que vão produzir a energia que é convertida depois em energia elétrica. Quais as consequências da energia hídrica? A construção das barragens provoca alterações nos ecossistemas, porque quando nós quando construímos uma barragem num rio, vamos alterar o leito do rio, causando cheias a montante e menos água a jusante da barragem. Isso pode comprometer a biodiversidade e também, às vezes, até a migração de algumas espécies ao longo dos rios. Vocês sabem que há espécies que migram, têm o seu habitat ao longo de rios, desde a foz até quase à nascente, e com estas barreiras artificiais o seu ciclo de vida pode ficar prejudicado. E também tem a desvantagem de estar dependente dos níveis de precipitação. Em anos de seca, a quantidade de energia hidroelétrica produzida será menor.
No caso da energia eólica, é a energia que se obtém através da força do vento, usando aerogeradores. As consequências negativas dos aerogeradores poderão ser o impacto visual negativo, portanto, considerar-se que eles prejudicam a paisagem do ponto de vista visual, o ruído que produzem e ainda há algum impacto na avifauna, nomeadamente algumas espécies de aves de rapina ou aves migratórias que podem colidir com estes aerogeradores. No caso da energia solar, portanto, continuamos a tratar de energias renováveis, a energia do Sol pode ser essencialmente usada de duas formas, ou em painéis térmicos ou em painéis fotovoltaicos. Os painéis térmicos servem essencialmente para aquecimento de águas e os painéis fotovoltaicos para a produção de eletricidade. Quais as contrapartidas deste tipo de energia? Algumas limitações devido à falta de radiação solar durante a noite, naturalmente, e em períodos mais nublados, e também o elevado custo inicial, portanto, montar estes painéis solares é dispendioso, torna-se caro. Relativamente à energia da biomassa, são todo o tipo de energias obtidas a partir da conversão ou queima de resíduos de matéria orgânica, quer seja sólida, como resíduos sólidos, resíduos da agropecuária, ou líquida ou até gasosa. Portanto, a conversão ou reconversão de restos de matéria orgânica em biodiesel, por exemplo, ou biogás, são considerados a energia da biomassa. Claro que a queima destes resíduos também liberta dióxido de carbono, o que é negativo para a natureza. A energia geotérmica é a energia obtida através do aproveitamento do calor interno da Terra. Portanto, é uma energia renovável e em zonas onde é possível, ou seja, normalmente em zonas vulcânicas, onde há restos de bolsas magmáticas, é possível aproveitar o calor interno da Terra para, mais uma vez, aquecer água, de modo a esta gerar vapor, fazer girar turbinas e produzir eletricidade. A grande contrapartida ou consequência negativa desta situação, desta opção, é que ela não está à disposição do homem em todas as zonas da Terra, mas sim apenas em zonas onde existem condições, como, por exemplo, em Portugal, na região dos Açores. Relativamente à energia das ondas e das marés, esta aproveita o movimento, a dinâmica das ondas para produzir essa energia. Este é um tipo de utilização de energia que ainda é um pouco experimental, ainda não está muito massificado o seu uso, embora ela tenha um bom potencial. Portanto, utilizando a dinâmica das ondas, fazer girar turbinas e produzir eletricidade. Por fim, o recurso energético, portanto, a energia do hidrogênio é uma energia com muito potencial, porque o hidrogênio é o elemento mais abundante do universo, portanto, é uma fonte, digamos que inesgotável de matéria-prima, e este recurso energético baseia-se no aproveitamento do hidrogênio como combustível e para a produção de eletricidade. É pouco poluente, uma vez que o produto final da reação do hidrogênio com o oxigênio é vapor d'água. No entanto, pode haver alguns riscos do armazenamento do hidrogênio ou da capacidade, da eficácia do armazenamento do hidrogênio, porque se ele não for eficazmente armazenado, ele pode se tornar explosivo. Portanto, há algum perigo na sua utilização enquanto fonte de energia. E assim terminamos a abordagem aos recursos energéticos. Obrigada.